Boa tarde. Meu nome é Júlia e junto com o Davi nós vamos apresentar sobre a antena helicoidal. É, Esse trabalho é da disciplina de princípio de antenas do professor Rode, do IFSC Itajaí. Nós vamos apresentar sobre a antena helicoidal, trazendo características, princípio de funcionamento, plano terra, modo de radiação normal e axial, classificação e aplicação, vantagem e desvantagens, modelos comerciais e curiosidades. A antena helicoidal, também conhecida como antena hélice, é constituída por uma hélice condutora, uma mola, e de um plano refletor, também conhecido como plano terra. E aqui nós temos algumas imagens de como é essa antena, como que ela é constituída. Aqui, essa parte circular é o plano terra, e aqui nós temos a hélice. Características de construção de uma antena. Todas essas características são baseadas na frequência de aplicação que ela vai trabalhar. Inicialmente aqui nós temos o cabo coaxial, que é ligado à hélice da antena, que é formada por N espiras, nesse caso N é igual a 4. Cada espira tem um tamanho S, que é o mesmo S representado aqui, e um comprimento LS, que também é representado nesse triângulo. Esse alfa aqui, ele é o ângulo de passo da hélice, que é a arctangente do S dividido por πd. Esse LH é o comprimento total da hélice, juntando todas as espiras. E essa distância D, ela é o diâmetro do fio condutor da hélice. Aqui nós temos uma conexão. Essa conexão é chamada de fio de alimentação, ou feed wire. Mais à frente nós vamos explicar certinho, um pouquinho mais sobre a conexão da antena e também sobre o plano terra. Mas antes disso, eu vou trazer um vídeo que explica bem certinho as características de construção de um fio, de uma antena para aplicação de rede Wi-Fi.
Bom, esse vídeo ele mostra certinho a construção e os valores para uma antena de 2,4 GHz, que é uma antena Wi-Fi. Ele dá os parâmetros do plano Terra, bem como a espessura dele e o diâmetro, a espessura do arame que forma a hélice, e ele também passa a estrutura de PVC. Então, para cada aplicação, eu vou ter um valor diferente de, de para cada parâmetro, né, que nós comentamos anteriormente. Mais à frente a gente vai ver um pouquinho mais sobre disso na radiação axial e radiação normal. Bom, aqui nós temos a hélice, né, e o plano refletor, que compõem uma antena helicoidal. Pela hélice é onde são levadas as ondas eletromagnéticas que são irradiadas. E o plano refletor, ele serve como suporte para que essa antena ela tenha melhor desempenho e menos perdas. Então, ele é construído a partir disso. Quais são os formatos desse plano Terra? Eles podem ser plano, no formato de saia e no formato de haste. O mais comum é o formato de plano, que a gente mostrou anteriormente nas imagens da primeira slide. Ele normalmente é um plano circular. E uma definição que se tem para o plano Terra é qualquer estrutura condutora que objetive emular um plano refletor infinito para efeito de operação de uma antena. E, na verdade, ele faz com que a antena tenha melhor funcionamento, melhor diretividade. No caso, por exemplo, do modo axial, onde a gente tenta buscar a superdiretividade, ou seja, que o nosso lóbulo principal seja muito maior que os demais lóbulos e eu consiga ter uma antena direcional, isso é tudo devido ao plano refletor, a todo o suporte que ele dá para que toda a potência dessa antena seja direcionada ao plano Z. Quando isso não acontece, nós temos, no caso, uma aplicação de radiação normal. Mas agora eu vou passar para o Davi para que ele explique melhor essa questão de irradiação normal. Bom, pessoal, dando continuidade às antenas helicoidais, nós vamos falar agora sobre o princípio de funcionamento. No caso, as antenas helicoidais, elas podem irradiar ondas eletromagnéticas em vários modos de propagação, sendo que os modos mais relevantes para nós neste momento são dois: o modo normal e o modo axial. O modo normal, ele também é conhecido como modo transversal, e o modo axial, ele também é chamado de modo longitudinal. Dentro do princípio de funcionamento ainda, nós podemos avaliar que o modo normal, se for fazer uma referência com o comprimento das espiras, o modo normal, ele equivale, o comprimento das espiras equivale a 1/4 do comprimento de onda. Então, se nós formos analisar esse comprimento aqui das espiras, certo? Ele equivale a 1/4 do comprimento de onda para o modo normal. Já para o modo axial, esse comprimento total das espiras, ele equivale ao próprio comprimento de onda, certo? Os modos de propagação, eles estão diretamente relacionados com as dimensões da antena. Como assim? Se nós formos analisar a figura que está no canto superior direito, nós podemos ver alguns parâmetros dessa antena helicoidal. Vamos aqui fazer referência ao diâmetro, que na verdade é o diâmetro das espiras, certo? O passo S, que é a distância entre cada volta da espira, né? Então, esses são dois parâmetros. Tem o parâmetro que é o comprimento total das espiras, que é o comprimento LH, e o comprimento de uma espira até a outra, ele é o comprimento LS, certo? Então, dentro do modo normal, a gente pode dizer o seguinte, que o comprimento total da espira, ele é muito menor do que o comprimento de onda na frequência de ressonância, tá? Eu não vou entrar em muitos detalhes referente à frequência de ressonância, até porque nós já vimos isso em outras disciplinas.
Não é o caso aqui da gente se aprofundar nisso. Mas devido a essa relação do comprimento total de espira ser muito menor que o comprimento de onda na frequência ressonante, a gente tem a relação que o comprimento de onda ele equivale a 4 vezes o comprimento total das espiras. E devido a essa situação, a reatância na entrada ela acaba sendo nula. Por um modo axial, se nós formos pegar em termos das medidas também, das metragens, se a gente for pegar o diâmetro D, que seria esse diâmetro aqui das espiras, e o passo S, que é a distância entre uma espira e outra, eles são iguais a pequenas frações do comprimento de onda, né? Eles são iguais a pequenas porções do comprimento de onda, sendo essas porções um quarto do comprimento de onda, um oitavo do comprimento de onda, e assim por diante. Aqui nessa animação vai ser possível a gente visualizar, certo? O princípio de funcionamento do modo normal e do modo axial. Vamos dar o play. Bom, como a gente pode observar, o sinal ele está sendo emitido agora através das elipses da antena helicoidal. Lá ao fundo, na base refletora, se a gente for observar, ocorre um movimento circular, um movimento giratório, em que a gente consegue observar duas colorações, né? Que é para facilitar a visualização. Então, aqui nessa região, a antena está operando em modo axial, e isso ocorre o quê? Que essa radiação ela se dá na direção do eixo das espiras, no modo axial, e ela ocorre uma polarização circular. Vamos esperar um segundinho até o vídeo seguir adiante. Agora, como a gente pode observar, a antena ela está operando no modo normal. O que que isso quer dizer? Significa que a intensidade de radiação ela é perpendicular às hélices. Então, se a gente for observar, as hélices estão no centro da tela e perpendicular a ela ocorre a intensidade de radiação. Então, para o modo normal. Agora a gente consegue observar as duas coisas ao mesmo tempo. Então, na base, modo axial, polarização circular e perpendicular às hélices, polarização em modo normal. No caso, é uma polarização linear, né? No modo normal ela é linear e no modo axial ela é circular. Então, normal, linear, perpendicular às hélices e axial, ela é uma polarização circular, ela ocorre na base da antena helicoidal. Vamos passar um pouquinho, o vídeo vai adiantar um pouquinho mais. Aqui na base a gente pode observar o movimento circular, polarização circular, modo axial, como a gente pode ver na base. E polarização linear no modo normal. Então é bem visível dentro dessa animação aqui os dois modos de operação ocorrendo de maneira simultânea, como a gente pode ver agora. Polarização circular. Vamos passar adiante agora. No modo normal. Então, o modo normal, agora a gente vai falar especificamente. Antes a gente abordou de maneira resumida tanto o modo normal quanto o modo axial. Agora nós vamos falar a respeito do modo normal. Então, o modo normal, como foi dito anteriormente, ele também é chamado de modo transversal. E em que ocorre o seguinte, a intensidade máxima de radiação ela ocorre no plano normal ao eixo das espiras. Então, como eu citei anteriormente, ela ocorre de maneira perpendicular. Então, a intensidade de radiação ela é perpendicular às hélices da antena helicoidal. A gente pode perceber com algumas das características do modo normal.
O arranjo de dipolos curtos ele é intercalado por um arranjo de antenas do tipo laço. Também como característica, no modo normal, ele consegue atuar tanto como monopolo ou dipolo. Temos também que o diagrama de radiação ele é omnidirecional e a polarização ela é linear, ou seja, ela ocorre em um único plano de oscilação. Em termos de diagrama de radiação omnidirecional, a gente vai analisar as duas figuras que estão aqui no próprio slide. Se nós formos perceber, em termos de radiação, nessa figura da esquerda aqui, a gente pode ver que existe dois círculos em azul, certo? Esses círculos em azul, eles estão representando a polarização, no caso vertical, em que ocorre a irradiação com um ângulo de abertura de aproximadamente 30 graus. Se a gente for olhar aqui, ó, esse ângulo de abertura que é feito entre esses dois círculos que representam a irradiação vertical, ela é em torno de 30 graus. Se a gente for analisar os círculos que estão dentro da imagem, ó, tem um círculo azul, um círculo vermelho, outro círculo azul, eles representam a radiação horizontal, tá? Então, por quê? O que acontece? Ela irradia para todos os lados e em 360 graus. Então, a radiação no modo normal, ela é omnidirecional, ela ocorre em todos os lados. E aqui nessa segunda figura a gente consegue observar de maneira melhor, né? Um exemplo 3D, em que essa parte aqui que lembra muito uma maçã, né? Ela representa a radiação horizontal, omnidirecional, e nessa parte mais azulada, ela representa a irradiação de maneira vertical, em que este ângulo aqui, esse ângulozinho aqui formado entre essas duas extremidades aqui, é um ângulo em torno de 30 graus, que seria mais ou menos esse ângulo aqui que foi referido na figura anterior. Vamos continuar. Vamos assistir agora uma animação referente à polarização no modo linear. Se a gente for observar a figura da direita, ó, ocorre a polarização linear, ou seja, ela ocorre em um único plano. No caso aqui, a irradiação ela está ocorrendo no plano Z. Então, ela está ondulando no plano Z. Se a gente for pensar em termos de diferença para a irradiação circular, no caso que ela ocorre no modo axial, então, no modo axial, ela ocorre em dois planos. Aqui ela está ocorrendo no plano X e Y, e também, mais uma vez, ela está ocorrendo no plano X, Y e também no plano Z, né? Então, ela acabou ocorrendo de maneira circular, ela acabou ocorrendo nos três planos, enquanto que na polarização linear, que é característica do modo normal, ocorre apenas no plano Z. Na circular, ela está ocorrendo nos três planos, no X, no Y e no Z. Característica essa do modo de operação axial. Existe também o modo eliptical, que acaba sendo uma junção, né, da polarização linear vertical e linear horizontal. Mas esse daí nós não vamos abordar, porque não faz parte diretamente do que a gente está querendo se referir, que é o modo normal e o modo axial. Nós podemos considerar, né, então, agora referente ao modo normal, trabalhando com arranjo de dipolos. A gente pode considerar esse arranjo de dipolos curtos, intercalados, como se fosse um laço. E o campo elétrico, que é radiado por esse dipolo de comprimento S, ele se dá através dessa equação. Então, o campo elétrico, e esse campo elétrico ele vai ser dependente de algumas variáveis, sendo elas a impedância intrínseca do meio, o K é a constante de Boltzmann, que ele equivale a 1,38 vezes 10 na menos 23, a corrente, né, que está representada pelo I0, o S, que é o passo, né, passo S, que é a distância entre as duas
entre duas elipses, e o raio, né? Então é o raio das espiras. No caso do campo radiado por uma antena, quando o laço ele é muito pequenininho, a gente pode considerá-la como tipo um anel. Ela fica no formato de um anel mais arredondada. E com o diâmetro igual a D. Então, com esse diâmetro igual a D, a gente também vai ter praticamente os mesmos parâmetros, né? A impedância intrínseca do meio, a constante K, como eu já citei anteriormente, a corrente, essa distância aqui elevada ao quadrado, lembrando que a distância equivale a duas vezes o raio, e também o raio. O modo normal, quando ele está em função do campo elétrico radiado, no caso para a antena helicoidal, ele tem como componentes a quadratura de fase. E isso significa, em termos de equação, o seguinte, tá? Se na equação axial nós podemos ver que ela é dependente tanto do comprimento de onda, quanto do passo S, quanto do comprimento da própria espira, certo? E ela vai se dispor de algumas maneiras. Quando essa equação axial ela tem como resultado 1, o que que isso significa? Significa que os campos radiados têm polarização circular. Mas o que que isso quer dizer? Significa que a antena, mesmo ela estando no modo normal, ela também, em certos momentos, ela vai atuar no modo axial. Por quê? Porque a polarização no modo axial, ela se dá de maneira circular. Quando a equação axial ela tem como resultado zero, ou seja, a equação axial é igual a zero, isso significa que o passo, né, o S é igual a zero. E essa antena ela vai se tornar um laço. Então, se a gente for olhar em termos da relação do triângulo, né, que essa relação aqui é só para melhorar a nossa visualização. Então, significa que essa variável aqui, S, vai ser zero. Então, significa que esse ângulo aqui ele vai desaparecer, não vai ter esse ângulo. E esse comprimento, que é o comprimento de cada laço, né, vamos dizer assim, de cada hélice, ele vai se tornar igual ao comprimento da esfera, né, da circunferência, que esse πd nada mais é que é 2πr, que é o comprimento da circunferência. Então, se a gente for trabalhar em termos de equação, vai acabar ocorrendo que para essa equação axial ser igual a zero, no caso, né, o que acontece? Esse valor S daqui do numerador da equação, ele vai zerar o valor da equação axial. Quando essa equação axial ela tende ao infinito, ou seja, que a distância ela é igual a zero, ou seja, essa distância aqui do comprimento é igual a zero, significa que essa constante aqui, esse valor do comprimento vai ser zerado e ela vai tender ao infinito. E quando ela vai tender ao infinito, essa distância, isso aqui vai desaparecer, o comprimento LS vai acabar se tornando muito próximo ao passo, e a antena ela vai ter um comprimento de um dipolo, de comprimento LH. Referente aos passos do diâmetro, né, da espira, então, como eu falei antes, os passos, né, é essa distância de uma espira até a outra, isso aqui é um passo. E esse passo, esse diâmetro da espira, né, ela está relacionada através da equação da tangente do alfa, ou seja, a tangente deste ângulo aqui. Então, dependendo dos valores, vão ocorrer algumas situações. Quando aquele alfa, né, ele é igual a zero, a espira ela vai se tornar um anel de diâmetro D. Então, e ocorre o seguinte, e se a antena estiver ainda, né, com alfa igual a zero e ela estiver alinhada ao eixo vertical, a sua polarização será linear e horizontal. Tá? Então, como eu falei, no modo normal, a polarização pode ser linear, né? Mas vai se diferenciar em linear horizontal ou linear vertical. Conforme esse alfa vai aumentando, ele vai resultar em uma onda elipticamente polarizada, ou seja,
Ele vai aumentando, aí ocorre uma mescla, né, das ondas polarizada linearmente horizontal e vertical, e ela vai ocorrer a eliptização dessa onda. Ah, quando o alfa é igual a 90 graus, a espira ela converge para um fio reto vertical de comprimento LH, e a antena opera com polarização linearmente vertical. Ou seja, quando esse alfa aqui ele vai se tornar 90 graus, no caso, quando o alfa aqui se torna 90 graus, né? Essa espira, ela vai deixar de ser espira, ela vai se tornar um fio reto, vertical, e que ele vai ter o comprimento do próprio dipolo. Então, vai ter esse comprimento LH aqui. No caso, como observação, a gente pode dizer que em todos os casos, os diagramas de radiação eles vão acabar sendo semelhantes. Dentro do modo normal, a gente pode dizer que o modo normal ocorre algumas aplicações, né? No caso, em alta frequência, tanto para o HF, né? Radiodifusão, e VHF e microondas que ocorrem dentro da telefonia. O HF, na verdade, né, para algumas pessoas não sabem o que significa Ultra High Frequency, né, e VHF, Very High Frequency. Então, no caso, a Very High é uma grande alta frequência, né, e na Ultra seria uma alta frequência muito maior. O diâmetro e o passo S, né, eles do modo normal, eles ocorrem de maneira bem menor do que a, o comprimento de onda de operação. E devido a esse tamanho reduzido, ele é excelente para equipamentos portáteis, equipamentos com menor porte físico. Iniciando agora sobre o modo axial. O modo axial também é conhecido como longitudinal, onde a intensidade de radiação máxima ela acontece no eixo da espiral, no plano Z. O modo de radiação axial ocorre quando o LH é da ordem de 1 lambda. Neste modo, a antena helicoidal forma uma matriz do tipo fim de linha e irradia ondas eletromagnéticas na direção do eixo da hélice, polarizadas circularmente. O modo axial é um modo com características de performance mais significativas e atua como um modo de antena direcional. O refletor em um lado da antena. O refletor só tem um lado da antena e é empregado muito em radiolance, devido às suas características direcionais. A polarização circular é quando duas ondas linearmente polarizadas, uma vertical e outra horizontal, de mesma amplitude e eletricamente defasadas de 90 graus. Só voltando um pouquinho na questão do LH ser da ordem de 1 lambda, diferencia da questão do modo normal, que esse L ele é muito menor que lambda, e normalmente 1/4 ou até 1/8 do lambda. Aqui a gente pode ver a polarização linear, circular e elíptica. A forma de circular ela é encontrada tanto no modo numa antena helicoidal quanto numa IAG. Porém, o que diferencia é que uma antena helicoidal ela pode ser circular ou elíptica para helicoidal, e nas IAGs ela pode ser apenas linear e circular. Isso tudo é em relação ao plano de radiação. Nesse caso do circular, ele é todo para o plano Z. Eu tenho componentes em X e em Y, mas a maior potência fica realmente em Z. É neste modo que a antena helicoidal se comporta como uma antena direcional, como já foi falado anteriormente. Os passos da hélice são suficientemente longos para construir padrões de interferência de campo semelhantes àqueles produzidos pelas IAGs, com a diferença das ondas radiadas. Neste caso, tem polarização elíptica ou circular. Mais comum ainda é a circular, porque nesse caso, como a gente pode ver aqui no diagrama de radiação, retirado também do livro do professor Castro, o lóbulo principal, onde θ é igual a zero, ele fica bem focado, onde seria aqui no caso o eixo Z.
Então, eu tenho uma grande potência de radiação justamente nesse ponto. Eu tenho uma diretividade mais alta, menos perda, e isso é muito bom em certas aplicações. E aí, às vezes, até é necessário ser dessa forma. Agora, vamos dar uma continuidade na explicação. O campo elétrico da helicoidal pode ser obtido considerando como um arranjo de N espiras espaçadas por uma distância S. Seu valor normalizado na região de campo distante é fornecido por igual, é aproximadamente cosseno de θ seno de π sobre 2n seno de n φ sobre 2 dividido por seno de φ sobre 2. E quem é esse φ? Esse φ é a constante de Boltzmann, K, que é 1,38 vezes 10 na menos 23, vezes o S, que é a distância entre centros de duas espiras, vezes o cosseno de θ mais um beta. Sendo que esse beta ele fornece a defasagem entre dois pontos da espira, separados pelo comprimento LS, né, que a gente trouxe anteriormente. Se vocês lembrarem daquela imagem no início da apresentação, o LS é o comprimento total da hélice e o S é a distância entre duas espiras, né? Essa defasagem está associada à onda de corrente que se propaga ao longo da espira, como velocidade relativa a P. Um pouquinho para frente eu vou explicar qual a fórmula para encontrar essa velocidade relativa, né? Essa parte aqui que está no arranjo, nessa, ela é normalizada para N antenas. E N antenas isotrópicas, alinhadas ao longo do eixo Z. Nesse caso, a normalização do campo elétrico produzida pelo arranjo é feita pelo termo seno de π sobre 2n. Esse φ em θ igual a zero é igual à constante de Boltzmann, vezes S, menos o comprimento de Ls dividido pelo P, que é essa velocidade relativa. Também pode ser simplificada em 2πm menos π sobre n, onde m é qualquer valor inteiro, maior que zero. Essa velocidade relativa ela é encontrada a partir de alguns fatores, entre eles o número de espiras, representado pela letra n, o comprimento da hélice e o lambda, que é retirado da frequência de utilização da antena. Os lóbulos de feixe meia potência mais estreitos podem ser obtidos a partir dessa fórmula, né, que é a mesma fórmula mostrada anteriormente. Essa condição foi imposta pela primeira vez por Udyard e Hansen. Ela corresponde a uma das condições para se obter a superdiretividade no arranjo de antenas. O que isso quer dizer? A superdiretividade quer dizer que toda a potência da antena, quase toda, né, não é possível criar um equipamento sem perdas, ela ocorra no eixo Z. Então, eu tenho uma grande potência sendo radiada naquele eixo, que seria o eixo desejado, e pouquíssima perda para o lateral e traseira, né? No caso dos lóbulos, como a gente pode ver aqui nessa imagem, esses lóbulos secundário e esse aqui, eles são muito menores em relação ao principal, causando a superdiretividade. Fazendo uma análise mais detalhada, podemos mostrar que a componente do campo elétrico produzida por cada espira na região de campo distante são dadas pelas equações. Aqui, a primeira equação, ela é a equação do campo elétrico distante e a equação aqui nessa parte de baixo, ela é a equação do campo elétrico radiado. Numa aplicação ideal, a relação entre esses dois campos, ela tem que ser igual a 1, que aí, no caso, é mostrado aqui como a razão axial. Esse seria o caso ideal, onde as perdas seriam nulas. Esse A utilizado é o raio da seção transversal da espira. Anteriormente, o autor utilizava como alfa, mas é o mesmo valor. E no caso do axial, ele vai variar entre 12 e 14 graus. Mais à frente eu vou explicar essa partezinha. O fator de arranjo torna-se predominante, fazendo com que seja uma boa aproximação do campo elétrico radiado, fazendo com que a radiação seja quase toda no eixo Z, né? Para verificar a polarização da helicoidal na direção do ganho θ igual a zero, é circular. Ou seja, como expliquei, quando a radiação é circular, eu tenho um melhor aproveitamento desse tipo de antena. Bom,
Essas relações das expressões empíricas são baseadas em medições para antenas, com N maior que 3, ou seja, eu tenho mais que 3 espiras para essa antena. Foram feitos vários testes para que essa antena funcione da melhor forma possível. E no caso do modo axial, normalmente são com as hélices mais compridas do que no modo normal. Isso faz com que tenha uma diretividade melhor. A relação C sobre lambda, sendo C π sobre π vezes D, que o D é o diâmetro da abertura da hélice, que foi mostrado anteriormente naquele triângulo, né, inicial, ela varia entre 3/4 e 4/3. E o ângulo alfa, que seria o ângulo desse triângulo, o ângulo de abertura da hélice, ele varia entre 12 e 14 graus. E são utilizados para obter a impedância de entrada, Zin é igual a 140 C sobre lambda, a diretividade em relação à antena isotrópica, é a relação de D0, né, que é aproximadamente 15 vezes o N vezes C ao quadrado sobre S dividido por lambda. A razão axial, no caso da superdiretividade, que a razão axial é a relação entre o campo elétrico distante e o campo elétrico radiado, ela é 2N mais 1 dividido por 2N. E o feixe de meia potência em graus é dado por 52 vezes lambda elevado a 3 meios, dividido por C raiz de NS. Neste caso, a polarização é praticamente circular na direção do lóbulo principal. O refletor ou plano terra utilizado, em conjunto com a espira condutora, tem que ter diâmetro maior ou igual a lambda meios, enquanto o fio desta espiral deve ter diâmetro preferencialmente entre 0,06 lambda e 0,05 lambda. Esses são dados para que a antena se comporte de modo axial, e podendo, na verdade, sempre esse lambda é em relação à frequência de aplicação. Como o Davi já falou anteriormente, ela é muito utilizada em frequência OHF, VHF e na frequência de microondas, que no caso são para comunicação, né, telecomunicação. Bom, pessoal, agora nós vamos dar continuidade, né, sobre a nossa apresentação referente às antenas helicoidais. Nós vamos falar para vocês agora a respeito das classificações e aplicações dessas antenas helicoidais. Basicamente, as antenas helicoidais, elas têm sua classificação e aplicação, elas compartilham do mesmo nome, tá? Então, nós vamos apresentar agora a classificação das antenas helicoidais walk-talks e antenas de Wi-Fi, e elas são utilizadas em walk-talks e em antenas Wi-Fi. Então, a classificação e a aplicação acabam tendo o mesmo nome. A classificação para recepção de satélite, elas são utilizadas na recepção de satélite. Então, é bem tranquilo, né? Elas acabam realmente recebendo, em algumas situações, o mesmo nome da sua classificação ou aplicação. Antena helicoidal ralo. Ela é utilizada quando se deseja ter ganhos omnidirecionais, no caso ela é utilizada em VHF. Como a gente pode verificar, ela tem um formato um pouquinho diferente do formato em espira, né, como a gente viu anteriormente, né. Referente às suas vantagens e desvantagens, agora nós vamos falar das vantagens da antena helicoidal. Em termos de vantagem, a gente pode considerar como a sua configuração do diagrama. Ou seja, conforme a disposição dos dipolos, você consegue montar a sua configuração da antena helicoidal. Quando você faz um correto dimensionamento dessa antena, você consegue obter um diagrama de radiação omnidirecional. Então, se você dimensiona de maneira correta, você vai ter um ganho omnidirecional, ou seja, essa antena ela vai irradiar para todos os lados de maneira igual, no caso, né, em 360 graus, e ela vai se assemelhar muito a um monopolo.
Uma vantagem referente à circulação, à polarização circular, é a seguinte: no caso da antena no modo axial, ela não é afetada pela rotação de Faraday. Ou seja, o que é essa rotação de Faraday? Ela é uma rotação do plano de polarização. Então, se a gente for observar na imagem abaixo aqui, nós conseguimos ver o seguinte, que essa onda ela está sendo inserida nesse plano E, certo? E ao longo do seu trajeto, né, por influências tanto da atmosfera e da ionosfera, essa onda ela vai sofrer uma leve rotação. Ela vai sair do eixo vertical, que seria o seu eixo original, né, de polarização e radiação, e ela, pelo fato dela sofrer uma rotação, ela vai sair do eixo vertical e ela vai se diagonalizar um pouquinho. Então, se a gente for analisar a imagem, ó, no plano, no segundo plano bem à direita, a gente consegue observar que ela não está mais em cima do eixo Y, né? A gente consegue perceber que ocorreu um deslocamento, um ângulo, né, entre a, essa, essa onda polarizada, né, e o eixo Y, tá? Então, essa é uma vantagem dessa configuração. Ela não sofre com essa rotação do plano de polarização, ela não sofre com essa rotação de Faraday. E como ela não sofre com essa rotação, então é uma vantagem que ela vem em consequência da vantagem anterior, né? Como ela não sofre com essa rotação, não é preciso ajustar o eixo de polarização de propagação dessa antena. Então, no modo axial, além dela não sofrer com a rotação, como ela não sofre, não é preciso reajustar o eixo de propagação da antena. Como desvantagem, né, já para antena com polarização linear, no modo normal, a polarização, essa polarização linear, ela sofre com a rotação de Faraday. Então, como foi dito anteriormente, a onda ela é inserida nesse plano E, ela vai sofrer uma rotação através dos campos de atmosfera e ionosfera, e ela vai se deslocar um pouquinho, vai sofrer uma rotação. No caso, ela vai sair do eixo vertical e ela acaba se diagonalizando, vai passar por um eixo diagonal. E ela é muito comum acontecer nas comunicações via satélite, tá? E como ou uma desvantagem consequente, né, a anterior, como ela sofre dessa rotação de polarização, né, no caso a rotação de Faraday, é preciso reajustar o eixo de polarização, o eixo de propagação. Então você tem que reajustar para que ela não sofra com essa rotação. Então, no caso, né, isso ocorre quando as ondas elas são polarizadas linearmente. Então, quando ocorre polarização linear, elas sofrem com a rotação de Faraday. Alguns modelos comerciais que nós achamos interessante, né? O primeiro modelo foi a Shure HA8089. Ela é uma antena helicoidal e ela é utilizada para sistemas de microfonia e monitoramento sem fio. A frequência de operação dela varia de 480 a 900 MHz. Outro modelo de antena que foi utilizado, que nós achamos peculiar também, foi a Shure também, HA8091. Ela também é uma antena helicoidal, só que ela é em fórmula de cúpula, tá? E ela também é para sistemas de microfonia e monitoramento sem fio. Em termos de diferença para a anterior, ela se faz mais em termos de frequência de operação. Ela consegue trabalhar numa zona de frequência um pouquinho maior, em torno de 20 mega a mais do que a outra, né? Essa daqui vai operar de 460 a 900 MHz, enquanto o modelo anterior era de 480 a 900 MHz. Uma antena externa de mola helicoidal, no caso é a 4G LTE. Ela é para polarização vertical sem fio. Ela é magnética, ela é omni, ou seja, ela é omnidirecional, ou seja, ela vai irradiar para todos os lados, né, em 360 graus. E ela serve para dar ganhos, né, no sinal de internet. Quando
alguma localidade que tem um sinal fraco de internet, você faz a utilização dessa antena e você consegue ter um ganho de até 7 dBi para o sinal de internet. Algumas curiosidades. O Sistema Brasileiro de Televisão, né, como é conhecido por nós, no caso o SBT, ela é a única emissora no estado que transmite através da antena helicoidal. Ela possui canal 45.1 como canal virtual digital, canal 45 como analógico. Mas o que que isso significa? O que que isso representa para nós? Representa o seguinte, que a emissora ela vai transmitir através do canal 23 e as TVs dos domicílios, das residências, enfim, as TVs que vão receber esse sinal, elas vão receber em dois canais, sendo o canal 45 analógico e 45.1 o digital, né, virtual digital. Então, resumindo, a emissora vai transmitir através do canal 23 e nós vamos receber o sinal através do 45, que é o canal analógico, e o 45.1, que é o digital. Até se nós formos testar nas televisões, nós vamos passar de maneira manual os canais. Cada vez que chegar num canal digital, a numeração do canal vai ser seguida de ponto 1 para canal digital. E se não é digital, é analógico, não vai aparecer nada na sequência. Aqui nós temos algumas referências, né, de onde nós retiramos o conteúdo, o material para o nosso trabalho. Nós esperamos que vocês tenham gostado, que tenha sido ao agrado de todos, e até mais.